E chegou a hora da treta, meus amigos. Assunto polêmico aqui no canal. Vamos falar sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos, que está lá no Netflix. Esse assunto que dominou as redes sociais, que dominou a internet essa semana, gerou um rebuliço, gerou um alvoroço danado. A internet só fala disso. E como a gente é um canal de entretenimento, a gente fala aqui sobre séries, filmes, cultura pop em geral, eu achei interessante trazer esse assunto para cá. Mas que você que está chegando aqui agora, né, que você que apareceu aqui e chegou por alguma recomendação, esse não é o foco do canal. Aqui a gente não fala, né, de religião, a gente não tem esse assunto aí como base, mas eu acho importante a gente tratar disso agora. Então antes que você chegue aqui de voadora, chegue aqui de sola, já destilando o seu ódio, me amaldiçoando aí até a quinta geração, eu queria pedir para você, talvez esse vídeo vai demorar um pouquinho, vai ser um pouco longo, mas que você escutasse, que você ouvisse aí as minhas ponderações, as minhas colocações com relação ao assunto. E depois, é claro, eu quero também saber a sua opinião, mas de maneira saudável, de maneira tranquila, sossegada, né? Para a gente tentar construir aí um diálogo, né? Uma reflexão que seja produtiva. Beleza? Então vamos falar desse assunto que é polêmico, é complicado, é delicado, mas a gente precisa falar sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix. E eu aqui não vou fazer resumo, não vou fazer review, não vou fazer análise, porque a essa altura do campeonato todo mundo já está a par dessa situação. Mas o que eu recomendo para quem não assistiu esse especial, para quem não viu isso, é assista primeiro, sabe? Não vem surfando na onda do hate, não vem chegando, não já chegue xingando, não já chegue amaldiçoando, igual muita gente tem falado, muita gente tem feito, sabe? Eu tenho visto alguns vídeos, algumas situações aí, pastores que estão babando, estão espumando pela boca de ódio, de raiva, sabe? É bílis, é rancor, é ódio puro, sabe? Com relação a isso. Mas eu tenho uma leve impressão que essas pessoas não assistiram esse especial. E que eu acho que essa questão de apresentar um Jesus gay incomodou muito mais do que outros que a gente já viu por aí. Até o próprio Deus que aparece nesse sketch, ele é um Deus muito mais assim, de uma atitude muito mais violenta, muito mais malvada, e isso parece que não despertou o interesse das pessoas por isso. Eu acho que o fato da homossexualidade ou da sexualidade aqui de Jesus foi o que causou assim, a maior parte da polêmica, o que rendeu mais foi justamente Jesus aparecer ali com um amigo, um negócio ali que parece ser um namorado, alguma coisa nesse sentido. E isso é que eu acho que deixou as pessoas irritadas, deixou as pessoas revoltadas na internet, principalmente essa ala mais conservadora, mais reacionária, né, do cristianismo. Então aqui vamos fazer algumas reflexões sobre alguns questionamentos, sobre algumas afirmações que o pessoal na internet tem feito. Eu li algumas coisas e quero tentar aqui apresentar aqui a minha opinião, a minha visão com relação a isso que o pessoal tem falado. Primeira coisa, o pessoal tem dito que o Porta dos Fundos só faz piada com o cristianismo, né? O pessoal tem dito que o Porta dos Fundos tem essa predileção, tem essa preferência, até mesmo essa perseguição com o cristianismo. Mas não é verdade. Essa afirmação ela não é verdadeira. Porque quando você entra lá no canal do YouTube, no canal do Porta dos Fundos lá no YouTube, você percebe que tem lá uma série de vídeos, né, do Porta dos Fundos falando sobre outros, né, fazendo piada, falando sobre outras religiões também. Você vê vários vídeos falando sobre os muçulmanos, né, sobre Maomé, o islamismo, e tem lá falando também sobre as religiões de matrizes africanas. Então esse lance de que achar que o Porta dos Fundos faz piada só com o cristianismo não é verdadeira, tá? Então você pode pesquisar, você pode olhar. Inclusive eu assisti alguns, achei engraçado, mas enfim, não é verdadeira. E outra coisa, eles estão afirmando que o Porta não faz piada com o islamismo porque eles sabem que quem faz piada com o Islã morre. Cara, eu fiquei, sabe assim, falei, caramba, o que esse pessoal tá... Eu fico pensando o que passa na cabeça da pessoa quando ele diz uma coisa dessa, sabe? Porque a gente sabe o que aconteceu lá na França, né? Lá na redação do Charlie Hebdo, né? Quando os cartunistas, os jornalistas, enfim, o pessoal lá envolvido lá no jornal, que ele sempre fazia esse lance das piadas, né? Das charges com Maomé e tudo, e sofreram um atentado terrorista e morreu muita gente, né? Então isso foi muito triste, isso foi muito, sabe? Ou seja, o Deus com o qual eles fazem piada, o Deus com o qual eles fazem as brincadeiras, ele não é capaz de chegar ali e mostrar ali toda a sua ira, a sua raiva, a sua revolta e castigar as pessoas que fazem isso. Eles precisam usar pessoas, né, aqui para poder legitimar esse poder e fazer essas maldades. Então, ou seja, eu não sei se realmente a ideia dessas pessoas é propagar um certo ódio, né, ali meio intrincado, um certo ódio ali meio
camuflado, mas eu fiquei muito horrorizado quando eu vi isso. Mas eu penso que também, da mesma forma que não faz sentido esse pessoal fazer esse tipo de piada, fazer esse tipo de provocação, né, ou esse tipo de afirmação com relação ao islamismo aqui no Brasil, porque a maioria das pessoas aqui, a maioria das pessoas religiosas aqui no Brasil são cristãos, né, ou seja, a gente é num país que é a maioria cristã. Um número próximo aí de 80% da população brasileira é cristã. E o ambiente, né, de embate, ou seja, a zona de confronto, que realmente esses conflitos eles se dão aí no ambiente religioso, no cristianismo, em detrimento aí as questões dessas minorias, principalmente LGBTs, né, religiões de matrizes africanas. Então, quando acontece esse embate, isso acontece aqui no Brasil, isso acontece dentro, principalmente nos ambientes, ou dentro das igrejas, ou pelo menos em ambientes onde predomina muito essa questão da religiosidade, né, do cristianismo. Então, existe esse enfrentamento, né, existe esse choque, existe esse embate. Então, é uma maneira de chamar a atenção dessas pessoas, né, uma maneira de trazer essas pessoas à reflexão para essas coisas que acontecem aqui, né, no nosso país, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque, infelizmente, ainda é assim. Apesar de ter melhorado muito, né, principalmente aqui no Brasil, eu acho que avançou, eu acho que desenvolveu-se uma certa tolerância, né, pelo menos aparente, com relação à população LGBT, mas tem países aí que ser homossexual é crime de morte, ou seja, você pode ser morto se você for pego em situações, se você for um homossexual. E então eu acho que falar disso com relação a religiões fora daqui não faz o menor sentido. Bom, e a minha opinião com relação a esse especial, e depois que eu assisti, e eu realmente assisti todo o especial, porque eu queria assistir para poder falar disso, né? Algumas coisas eu achei engraçado, outras nem tanto, outras eu achei clichê demais, outras eu achei, né, boba demais. Até porque eu vejo piadas a respeito de algumas coisas, que muita coisa ali, talvez para quem não tem o hábito, para quem não tem o costume de ler piada, principalmente piada ateísta, piada agnóstica, ou piada que envolve essa questão da liberdade religiosa, muitas vezes as pessoas talvez se chocaram muito, mas pra gente que volta e meia lê e vê essas coisas, tem muita coisa ali que é batido, muita coisa que a gente já está acostumado a ver. Principalmente esse lance da relação entre Deus, José e Maria, essa questão, né, desse triângulo amoroso, por assim dizer, né, vamos chamar dessa forma, só para ilustrar. Então isso para mim não tem assim muita novidade. Algumas coisas engraçadas, outras nem tanto. Se as pessoas talvez tivessem assistido o especial, tivessem assistido, né, tivessem visto realmente todo o conteúdo, talvez elas teriam ficado chateadas, mas talvez elas teriam também condição de ver que dentro do especial, dentro dos acho que 40 minutos, tem uma mensagem interessante ali, né, porque você está lidando com duas situações que são bem distintas, mas que são bem conhecidas, principalmente quem lê e quem conhece a Bíblia. Né? A gente tem, por exemplo, a Bíblia dividida no Antigo e no Novo Testamento. Né? E ali a figura do Antônio Tebet, que faz o papel de Deus, com a figura do Vivier, do Gregório do Vivier, que faz o papel de Jesus, é justamente promover essa reflexão do que é o Deus, do que é a Bíblia no Antigo Testamento e do que é Jesus no Novo Testamento. Ou seja, essa mudança, esse processo de mudança, né? Ou seja, de um posicionamento mais radical, de um posicionamento um pouco mais autoritário, sabe, um pouco mais vigoroso, para um posicionamento um pouco mais afável, um pouco mais amoroso, um pouco mais solidário, que eu acho que as pessoas não conseguiram entender. Para quem sabe e conhece a Bíblia, sabe que o Deus, pelo menos o que é descrito na Bíblia, somente no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros, sabe que aquele Deus ali, ele é muito intolerante em algumas coisas, ele é muito vingativo, né? Ele se ira muito fácil. Então, por pouca coisa, ele acaba dizimando ali nações inteiras, matando ali milhões de pessoas. E já Jesus, no Novo Testamento, já é uma mensagem totalmente oposta, é uma mensagem totalmente contrária. Ou seja, ele traz uma mensagem de amor, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. Então, algo que é muito difícil de você não conseguir compreender, de você não conseguir perceber a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso fica claro, né? Isso, mas claro, de forma bem-humorada, de forma cômica, né? Isso fica muito claro ali no especial. E eu acho que é isso que as pessoas não entenderam.
Então, mais um aviso, não adianta você chegar e odiar, não adianta você chegar e destilar todo o seu ódio, toda a sua raiva. Se você não assistiu, se você não viu, e simplesmente está surfando dessa onda, sabe? Então eu acho importante ver. E lembrando que no ano passado, o Porta também fez um outro especial, um especial de fim de ano, um especial de Natal, que é o Se Beber Não Sei, né? E que tinha lá uma verdadeira bagunça, uma verdadeira balbúrdia, né? Lá na Santa Ceia. E, inclusive o Porta ganhou o M, né? Com esse especial, mas pouca gente falou disso. E pouca gente também está falando do Deus do Antônio Tebet, que é aquele Deus que usa ali de subterfúgios para poder estar o tempo todo seduzindo Maria, usa ali das suas capacidades, dos seus poderes ali para poder se beneficiar de algumas coisas, está o tempo todo assediando, está o tempo todo ali querendo tirar proveito, querendo ali fazer as coisas ali do jeito, da maneira dele. Parece que as pessoas nem perceberam, né, que esse Deus é muito mais perigoso do que o próprio Jesus, que simplesmente tem uma orientação sexual, né, diferente, né, do que é normatizado, do que é pregado como certo, que é tido como certo dessas religiões. E aqui ficam alguns questionamentos, né, ficam algumas perguntas com relação a isso, com relação a toda essa polêmica que gerou. Quando eu percebo, quando eu vejo que as pessoas se incomodaram demais com a suposta sexualidade de Jesus nesse especial, eu percebo que se realmente não pode fazer piada, não pode, de repente, sexualizar, né, a figura de Jesus, mesmo sendo uma situação, mesmo sendo ali algum objeto, ou seja, ele é alvo ali de comédia, ou alvo ali de humor, mas pode ter um preconceito, né, legitimado, pode ter um preconceito santo, um preconceito abençoado, ou seja, eu posso, a partir do momento que eu vejo pessoas brincando ou fazendo algum tipo de piada com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho convicção, né? Então é errado de um lado, mas será que para o meu é permitido? Ou seja, a minha posição, a minha convicção religiosa é maior ou é mais importante do que a liberdade talvez de alguém de fazer uma piada, de fazer uma brincadeira a respeito com a minha fé, com a minha verdade? Será que o meu preconceito, então, ele tem uma espécie de licença abençoada, uma licença santa para poder ser legitimado? Será que as pessoas não estão preocupadas somente em defender, né, essa prerrogativa da homofobia em si? Ou seja, eu quero manter o meu direito de ser homofóbico porque o meu Deus, a minha Bíblia, a minha religião diz que ser gay é errado, diz que ser gay é pecado. Então, a partir do momento que isso toca na minha fé, a partir do momento que isso mexe com as minhas certezas, então eu tenho o direito de sim, de ser preconceituoso, de amaldiçoar, sabe, de fazer todas as ameaças sobrenaturais e que venha sobre esses hereges todo o castigo, toda a ira de Deus. E de verdade eu acho que um filme, uma série, uma peça de teatro ou qualquer coisa que advenha da arte, eu acho que ela só é válida, ela só realmente é importante se ela tirar você da sua zona de conforto. Porque é muito fácil você ver e assistir, né, e ter contato só com aquilo que você gosta, ou com aquilo que você acredita. Mas quando alguma coisa mexe com você, quando alguma coisa te tira ali do seu habitual, isso é interessante, porque promove uma reflexão. Eu acho que não é só odiar, tem que refletir sobre isso, né? Tem que pensar, tem que tentar entender o porquê daquilo e quais são ali as razões, quais são ali as implicações por trás disso. Quando eu assisto, eu vejo, eu particularmente, eu individualmente, tenho uma outra visão. É claro que ninguém é obrigado a concordar comigo. Como eu disse, aqui é a minha opinião, mas você pode deixar a sua. Eu quero saber também o que você pensa a respeito disso. Ah, mas tem N situações que podem ser, né, satirizadas, que podem ser transformadas em comédia e humor. Por que mexer com religião, né? Para que falar disso, né? Ou seja, mas a religião, ela também não interfere tanto na vida da gente, né? Ela interfere muito na política, ela interfere muito na nossa vida pessoal, ou seja, com quem a gente vai casar, quantos filhos a gente vai ter, ou seja, se a gente vai escolher ter uma fé ou praticar um culto, ou praticar ali um certo tipo de adoração, ou seja, a religião, ela interfere nas nossas vidas. Mas o mais importante de tudo é uma reflexão que eu gostaria de deixar, principalmente para essas pessoas mais religiosas, pessoas que realmente têm essa convicção, que têm essa fé aí realmente inabalável. Eu acho que essas pessoas deviam praticar um pouco o cristianismo, praticar um pouco a fé cristã nesse momento, porque, como dizia um filósofo por aí, né, um filósofo, ele mesmo se intitula filósofo de rua,
no templo todo mundo é santo. Ou seja, é muito fácil você ser santo dentro da igreja. Agora, fora da igreja é que o bicho pega, né? Ou seja, quando você lida com os conflitos, quando você lida com as diferenças, com aquilo que você vê no seu dia a dia, é a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o porquê que aquilo está acontecendo e ser capaz de compreender e dialogar com aquilo e tentar, sabe, de alguma forma ajudar aquela pessoa, sabe? E não amaldiçoar e não desejar o mal. Que, da mesma forma que a gente teve o caso do Marcelo Rezende, né, que teve um certo líder religioso aí, que acabou dizendo que a mão de Deus ia pesar sobre ele, depois fatalmente, infelizmente, o camarada morreu. Eu sei que tem muita gente aí que deve estar orando, deve estar rezando, deve estar de joelhos no chão para que um raio caia na cabeça do Porchat, ou que o Gregório tenha um tumor cerebral ali, e vá definhando aí aos poucos. Mas o que eu queria dizer para as pessoas que realmente querem praticar a misericórdia, querem praticar o amor cristão, ore pela conversão dessas pessoas, né? Ore pela conversão do Fábio, do Gregório, do Tebet, do Rafael, enfim. Tem que orar para essas pessoas que, se realmente, se você acredita, tem convicção na sua fé, né, se você tem certeza da sua salvação, se você sabe, tem essa convicção de que tudo aqui é passageiro e que quando você sair, né, quando você transpor esse plano, quando você passar por uma situação um pouco mais evoluída, tudo isso aqui vai ter acabado, sabe? Então, quem fez piada, quem fez chacota, quem sorriu, quem escarneceu, vai pagar, e você que realmente se manteve firme na sua fé, né, vai aí ter o seu descanso merecido. Mas não é isso que o cristianismo quer, né? Não é isso que Deus pregou, né? Deus quer, né? Jesus, né? Quer que todas as pessoas sejam salvas. Então você, nesse momento, né? Você cristão, você que gosta de praticar o cristianismo, está na hora de você exercitar, orar pela conversão dessas pessoas, para que realmente eles se arrependam. Se realmente foi um erro, se realmente eles estão jogando pesado, se realmente eles estão ofendendo, se eles estão transgredindo, né, de forma tão violenta, de forma tão séria dessa forma, por que não orar para essas pessoas, né? Por que não trazê-los? Por que não deixar com que o cristianismo realmente, de verdade, entre no coração deles e transforme a vida deles? Então é isso que eu tinha para falar sobre esse especial, né, que foi tão polêmico, que está sendo aí tão debatido, tão discutido. Eu quero saber também a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Se você concorda comigo ou se você discorda do que eu falei. Mas como eu disse, como eu já pedi, né, vamos tentar construir um diálogo aí tranquilo, saudável, né, para a gente tentar aí entender e compreender melhor toda essa situação, beleza? Então um forte abraço para você, meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou desse conteúdo ou não gostou, deixa o seu like ou deixa o seu dislike. Se possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E volta aqui sempre que possível, porque a gente está sempre trazendo informações, sempre trazendo vídeos falando sobre filmes, séries, enfim, cultura pop em geral. Beleza? Então, forte abraço para você e valeu!